Fala, turma! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast De Propósito, aquele podcast em que nada é por acaso. Esse episódio, mais um episódio em que nada é por acaso. As pessoas convidadas que estão aqui têm um motivo muito especial. Antes de eu falar sobre a minha convidada, eu vou falar sobre a minha co-anfitriã, porque hoje eu estou do lado de uma amiga querida que tem muito a ver com a história da Verda, com a história de vida, né, que a Verda tem, inclusive minha e da minha sócia Lude, que é a Roberta Nunes, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem um envolvimento com as causas sociais há muitos e muitos anos, e hoje está na luta aí, trabalhando no direito. Então, Beta, por favor, você mesma se apresente para que todo mundo te conheça. Obrigada. Oi, eu sou Roberta, sou publicitária de formação. Minha primeira formação foi comunicação social e sou advogada. Faço uma advocacia com propósito, isso é muito importante falar, porque nós vamos falar sobre propósito, de propósito, nada é por acaso. E obrigada muito pela oportunidade de estar aqui falando com colegas, com amigos, de uma forma muito bonita, porque o direito, né, Pedro, eu acho que traz isso. Eu acho que é para as pessoas, é feito por pessoas, e é muito importante que estejamos nessa advocacia com esse propósito, né, para transformar. Obrigada. Totalmente. E é por isso que a gente pensou em trazer uma convidada que está o tempo todo lidando, falando, convivendo com gente. Isso. Esther Vilela, bem-vinda. Que felicidade ter você aqui num episódio para a gente conversar um bocado. A alegria e a honra é toda minha. Quero agradecer a vocês, Pedro, Roberta, pelo convite, né? Ao Verda, o propósito que tem, né? De todo Verda. E agradecer também a todos vocês aqui presentes hoje, nesse momento tão especial. Primeira vez, né, que a gente traz para o polo na comunidade do Pilar. Então, não é qualquer coisa, é de propósito, é para transformar e mostrar todo esse propósito. Não é isso, Pedro? Exatamente. Aí eu vou explicar bem direitinho para vocês que vão assistir isso via YouTube. O De Propósito está gravando a primeira temporada, são 6 episódios, diretamente da Escola Municipal da Comunidade do Pilar, que fica no centro do Recife. Só que tem mais. Isso está acontecendo dentro de um grande festival de inovação, empreendedorismo e economia criativa chamado Hack and Play. Então, a cidade do Recife está fervendo nesses dias aqui de outubro e o De Propósito está tendo o prazer de iniciar a sua vida aqui na comunidade do Pilar, que abriu as portas e disse, eu quero sim ser anfitriã desse estúdio. Então, o estúdio está aqui no Pilotis, no pátio da escola. Então, a gente está respirando resistência, potência e educação. É por isso que a gente também está com tanta força de fazer essa temporada, porque a gente está aqui, pegando energia de quem está todo mundo trabalhando para novas gerações e gerações cada vez mais conscientes. É isso. Dito isso, agora bora começar o nosso papo. Simbora. Como a gente está falando de escola, de educação, e como Esther tem uma vida muito atrelada à questão da juventude, eu queria começar entendendo mais sobre Esther criança, aquela Esther aluna, aquela Esther que viu na educação possibilidades. Onde foi que nasceu? Onde se criou? Fala um pouquinho do teu passado, Esther. Ah, legal, massa. Então, para começar, sou Esther Vilela, né? Meu nome é Stephanie, mas fiquei mais conhecida como Esther Vilela, né? Eu sou de comunidade, então para mim é um conforto muito grande estar aqui na comunidade do Pilar, né? Nasci no Engenho Maranguape, uma comunidade, né? E desde lá, desde o tempo de escola, né, eu comecei participando de um projeto social pelo Banco do Brasil que chamava ABB Comunidade. Né? No ABB Comunidade, né, eu comecei através do esporte, então eu fazia nado sincronizado, depois fiquei profissional do Banco do Brasil na área do nado sincronizado. Então, isso é uma parte que as pessoas não sabem de Esther, né? E aí, depois, eu me apaixonei, entrando na escola, na 5ª série, com o movimento estudantil. Né? Então, fui do Grêmio com 12 anos de idade. Então, aí, Esther, já adolescente. Né? E me encantei. E quando eu comecei a perceber, né, que dentro das políticas públicas, o que a gente poderia trazer para aquela escola. Então, começou com o bebedouro da escola, que precisava ajeitar o bebedouro da escola, depois com a quadra. Não, a gente precisa ter uma quadra de vôlei, a gente precisa ter uma quadra de futsal. E aí eu juntei o pessoal da minha sala da 5ª série e montamos o Grêmio da escola. Fui presidente do Grêmio da Escola Luiz Delgado. E dali começou aquele sentimento de querer transformar.
de querer, de alguma forma, mudar a realidade daquele espaço. Então, Esté é uma pessoa que é prova, na verdade, do quão importante é a gente estimular dentro das escolas, desde cedo, essa atuação pela transformação, né? A gente tem um projeto que Beta conhece muito de perto, chamado Jovens de Impacto, que trabalha dentro de escolas, fazendo com que jovens façam transformações na sua comunidade, ou dentro da sua escola, ou no entorno da comunidade. E é muito bonito, assim, quando a gente vê que esse tipo de trabalho pode resultar em pessoas que estão causando transformações como você. Assim. Eu acredito demais nisso. Tenho pessoas que eu admiro demais também por ter aproveitado e ter percebido que esse tipo de estímulo poderia, sim, resultar numa carreira, numa atuação profissional que se mistura, né, obviamente, com os valores pessoais e as vontades da gente enquanto cidadãos também. Não é não, Beta? Isso. E me traz também, quando o Steph fala sobre isso, esse nascedouro de uma liderança, né? Como você lidar com pessoas é algo muito difícil, né? Nós fazemos uma advocacia, né, lá no escritório, basicamente para pessoas, né, para as relações, e não é fácil. Tem muita gente, inclusive, que desiste, né, dos movimentos, de algumas profissões que até têm o talento, né, Pedro? E não vão porque sentem a primeira dificuldade. Eu queria te fazer essa pergunta. Quais eram as dificuldades dessa Esté, de 12 anos, né, nesse movimento? De onde é que veio esse brilho de... eu acho que eu gosto de pessoas, eu gosto dessa liderança. Massa. A dificuldade ela vem desde lá, né? Desde lá atrás. Primeiro, eu morava no subúrbio e estudava no centro do Recife. Então, eu começava pela dificuldade de pagar a passagem até ir à escola. E aí, quando eu comecei a participar do ABB Comunidade, e aí era uma política pública que o governo do Estado tinha naquele momento, então a gente tinha uma bolsa para praticar o esporte. Então, eu utilizava da bolsa, pagar a passagem, para ajudar em casa. Então, tem essa parte. E a outra dificuldade é os nãos, né? E aí, dentro dos não, a gente tentava construir os sim. Então, a gente ali fazia um trabalho voluntário, incentivava o trabalho voluntário na escola, para, a partir dali, a gente fazer dar certo. Então, o Grêmio começou a criar, de alguma forma, sonhos na cabeça daqueles jovens que estavam ali, que muitas vezes não tinha como pagar a passagem, a gente se juntava e dizia: professor, ajuda aqui numa cotinha para pagar a passagem desses alunos, porque nem todos participavam da ABB Comunidade, como Esté participava naquele momento. Então, Roberto, eu acredito muito que é possível conseguir os sim quando a gente tem o que Paulo Freire fala muito, né, que é sobre o verbo esperançar. Né? E o verbo esperançar ele não vem do esperar, do achar que vai cair do céu, mas de ir atrás, de incentivar, de ter esperança mesmo no que a gente tem ali naquele momento, e aí da estrutura do que a gente tem. Então, a escola, sem dúvida, ela tem um grande instrumento de transformação. E ali tinha os professores, ali tinha os funcionários da escola, que ajudavam e acreditavam naqueles estudantes de 12 anos que queria, de alguma forma, transformar aquela escola, ajudar a construir pontes para que aqueles estudantes, no sonho de ser um jogador de futebol, no sonho de querer jogar vôlei, no sonho de querer ser uma liderança, né, conseguir. Então, eu acredito muito nisso, sabe, na esperança e no papel de ser inquieto, né? Eu sempre fui muito inquieto desde muito cedo. Agora sim, eu fiquei curioso, vou insistir mais um pouquinho em Esté dos 12 anos, porque eu fiquei curioso com essa história do esporte, assim, porque eu nado sincronizado. E o que é que tu sente que o esporte deixou de legado, né, para a Esté de hoje? Primeiro, a disciplina. Né? Eu acho que o esporte ele cumpre um papel muito legal de trazer isso, né, do horário. Então, eu tenho muito isso comigo e carrego. Eu acho que o nado sincronizado trouxe isso. E essa questão da saúde, né, também. Então, sem falar do bem-estar, hoje eu não faço mais nada sincronizado. Agora, tu pratica hoje? Hoje eu não faço mais nada sincronizado porque eu não tenho tempo, mas eu estou praticando academia, estou na academia justamente para ter uma disciplina e cuidar um pouquinho da saúde e do bem-estar, que é muito importante. Tá bom. E o nado foi tu mesmo que quis? Foi. Apareceu lá e disse: eu quero saber como é esse negócio. Foi, eu achei interessante, diferente, porque o nado sincronizado ele traz um pouquinho da música. E eu gosto muito, e como uma boa pernambucana e recifense que eu sou, eu gosto muito da música, da dança, e o nado sincronizado ele traz o esporte e a dança, né? Pratica dança também? Não. Nos sábados? Eu pratico, no carnaval. No carnaval, 4 dias, direto, sem parar. Esté, e como foi
o envolvimento com o movimento estudantil, aí agora a gente indo já para o campo da universidade, né? Você é estudante, foi estudante bolsista da Católica, é isso? Me corrige, tá? Eu estou aqui. Na verdade, o movimento estudantil ele começa ali nos 12 anos. Sim. Fui presidente do Grêmio, do Luiz Delgado. Depois eu presidi a entidade municipal do Recife, a Ares. Né? Logo em seguida, a UESP, com 16 anos. Então, meus pais tiveram que me emancipar. Né? Então, eu tive emancipação para poder assinar as atas da entidade, responder pela entidade. Eu, com 16 anos, rodava o Estado para ir em escola palestrar, falar sobre o papel de liderança, lutar pelos direitos dos estudantes. Aqui em Recife, nós conquistamos o passe livre estudantil. Então, hoje, quem estuda, né, numa escola estadual ou municipal aqui em Recife tem direito ao passe livre. Foi uma conquista lá dessa geração. E aí, logo em seguida, eu fui convidada para ser tesoureira da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E aí, com 18 anos, eu levei uma bolsa carregando sonhos para São Paulo. E aí, imagine, uma menina recifense pensando, estou aqui em São Paulo, e agora? Né? E aí, chegando em São Paulo, a gente começou a lutar pelos direitos da educação. Então, a gente conquistou os 10% do PIB para a educação. Né? E aí, logo em seguida, a gente falou, estava num boom, né, de que os IFs, que naquela época eram os Cefetes, muito sucateado, o ensino profissionalizante, porque também, quando a gente fala em educação, a gente tem que pensar essa educação transformadora, uma educação que dá acesso também ao mercado de trabalho, porque aquele jovem precisa também ter perspectiva de futuro. E aí a gente lutou para que tivesse a expansão do ensino técnico. Então, a gente conquistou que não tivesse só IF em Recife, mas tivesse em Olinda, tivesse em Paulista, tivesse no interior. E hoje a gente tem o instrumento do IF como um grande instrumento de oportunidade, que são o ensino profissionalizante. E logo em seguida a gente conquista também, né, nesse processo o ProUni, que é uma grande conquista, e o Estatuto da Juventude, que aí para mim é um grande marco, porque o Estatuto da Juventude traz direitos, né? E aí lá fala um pouquinho da importância, né, desse instrumento de políticas públicas. Então, essa trajetória entra aí, inicia aí, e aí depois, em 2018, eu volto para Recife, consigo uma bolsa na primeira turma de bolsistas na Católica, né? Isso que ano? Em 2019, 2019.2, no caso, no segundo semestre, né, de 2019. E aí eu entro na primeira turma de bolsistas na Católica, uma universidade totalmente, né, elitista. Vamos botar aí 95% de brancos, de pessoas brancas, né? E aí isso impactou a universidade. Para você ter noção, uma amiga, né, uma colega, eu encontrei ela chorando na universidade, e a gente não entendeu porque ela estava chorando. Aí conversei com ela e perguntei, por que você está chorando? E ela olhou para mim e falou que um grupo de meninas olhou para ela e falou, você com bolsa branca, bolsa preta, sapato preto, roupa preta e ainda é negra, abriram essas alas. Então, naquele momento ali, eu me vi, poxa, quando eu entrei na universidade, eu falei, não vou participar do movimento estudantil, acho que eu fechei um ciclo. Eu falei, não, eu tenho que organizar e dizer, não, isso aqui é um direito, essa bolsa é um direito seu, você é negra, mas não pode sofrer racismo na universidade. E aí a gente fez uma semana, né, de conscientização da luta de igualdade racial, né? E aí, antirracista. E aí, nesse sentido, dali, meu coração falou, poxa, eu preciso organizar um movimento. E a gente lançou e construiu, né, a última instância, que seria, no direito, a gente aprende que a gente sempre tem a última instância para recorrer. E aí, nós, né, a Suprema Corte. E aí, na universidade, a gente falou, poxa, então vamos botar o nome última instância, que faz todo sentido para essa estudante e para todos que queiram direitos. Então, a gente lançou a última instância, disputei a eleição do Diário de Direito, perdi por 5 votos, e aí ainda era o primeiro período. Aí, na segunda eleição, a gente ganhou com mais de 90% dos votos, e aí presidi o Diário de Direito da Católica, logo em seguida veio a pandemia, que foi um momento também muito triste, muito difícil, né? Aula online, perdemos professores, perdemos alunos, mas fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar, né, os estudantes, os familiares perderam o emprego. Conquistamos 10% de redução da anuidade da universidade. Conquistamos também chips. Na universidade tinha esses alunos bolsistas que não tinham internet em casa. Então, a gente conquistou 1.000 chips para doar para esses alunos e também tablet para que eles conseguissem ter acesso às aulas. Então, é isso. A trajetória ela vem também com essa
inquietude, mas muito pensando no sentido da transformação e nunca desistir. Nunca colocar o não como principal, mas pensando que é possível ter o sim, construindo pontes. Então, foi possível ter o chip porque teve o apoio da reitoria. Foi possível chegar no DA porque a gente juntou gente. Então, sempre acreditei que, para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente precisa apertar as mãos, juntar gente e mostrar que é possível. Muito bom. Fizesse uma linha do tempo que eu fiquei agora... fiquei pensando... Qual a observação que tu tens, a percepção que tu tens em relação ao primeiro ano, foi 2019, primeiro ano que houve bolsas na Católica. De lá para cá, o que é que tu vê de diferente? Transformação assim radical na universidade, eu posso dizer assim, até essa palavra mais forte, porque hoje é natural tu encontrar negros na universidade. É mesmo? É natural. Então, assim, para você ter noção, quando a gente entrou, a nossa turma era completamente de negros, né? Então, era algo que gerava um impacto. Como Mas assim? era uma turma específica? Específica. E aí todo mundo dizia, como assim? Aquelas pessoas estão sendo favorecidas? Então, tinha esse debate. E hoje é todo mundo misturado na universidade, que é algo muito importante. A inclusão ela tem que ser feita em todos os espaços. E aí, no ano passado, no finalzinho do ano 2022, nós formamos as primeiras turmas que entraram, né, que não eram de direito, jornalismo, dos outros cursos que são apenas 4 anos de formação. E, em 2024, a gente vai formar a primeira turma de direito de bolsistas. Então, a gente tem aí cerca de 100 estudantes que vão ser formados advogados e advogadas. E isso é muito importante para o nosso sistema de justiça, né? Tu tens o número das outras turmas também, para saber... Na entrada que eu tive... De jornalismo... No total, foram 1.000 estudantes que entraram na Católica. Então, imagina o impacto. E isso perdurou? E aí, não. Aí, depois, infelizmente, a gente teve muitos né? retrocessos por conta da pandemia, né? Também um governo que não ajuda muito. E aí, nesse sentido, terminou diminuindo, caindo o número de bolsas, mas essa foi a única entrada que realmente teve esse impacto social na universidade. Muito louco. Rapaz, eu achei que eu era precoce de ter saído de casa aos 21. Não, e eu confesso que... Gente tem aprendido lá atrás. Eu deixei ela fluir na linha do tempo, mas já que tu falou isso, quando você falou que saiu de casa aos 16, que houve a emancipação, como teus pais lidaram com isso? E, de repente, de precisar assinar a documentação e, de repente, você indo para São Paulo aos 18 e dizer... Como foi isso dentro de casa? Mãinha ficou desesperada, né? Como assim? É muito nova, e agora? E aí? Meu pai sempre apoiou muito. Nele já pensava assim, não, vamos mostrar o mundo é assim, isso aqui não presta, isso aqui presta, então vamos para o caminho que presta. Então, ele sempre mostrou os dois lados, né, da moeda, então isso foi muito importante na minha educação. Mas, no final, apoiaram e sempre acompanharam, mas ficava aquela saudade, né? Imagine, São Paulo, Recife. Eu só vim em Recife 2 vezes no ano. Então, de fato, ficaram com o coração na mão. E tem alguma referência na tua família nesse movimento de liderança mesmo, do liderar, assim? Tem alguém dentro que tu diga, isso me acendeu, ou foi algo que tu viu no mundo mesmo? Não no sentido de liderança do movimento estudantil, mas eu acho que em casa, né, meus pais sempre foram muito guerreiros, então acho que isso também traz essa força que eu e meus irmãos temos. São quantos irmãos? Somos 3, uma irmã e um irmão. Tá, massa. Eu estava anotando até aqui algumas palavras, né, que quando eu olho essa liderança nata, essa facilidade de comunicação, essa necessidade de estar mediando, né, lidando com pessoas e evitando conflitos, ou pelo menos olhando de forma estratégica para o conflito, essa segurança de que é por aqui, né, esse planejamento, enfim, eu sei que tiveram muitas coisas ruins pelo caminho. Mas isso são habilidades que as pessoas naturalmente acreditam que um advogado tem, né? Mas não necessariamente tem. As pessoas acham que isso é natural do curso. E nós sabemos que muitos não têm esse tipo de habilidade e que não é ensinado na faculdade, na grande maioria, né? A gente aprende, enfim, sobre Constituição, sobre leis, sobre muitas coisas. Hoje vem até dando uma inovada maior, mas ainda é muito tradicional. E é tudo o que a gente lida quando nós estamos falando de pessoas, de direitos, de deveres, de justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se você nota, já que você hoje é uma liderança, né, desses estudantes, de uma universidade que é tão importante, né, para o nosso Estado,
que tem tantos nomes que saíram de lá, né? É realmente muito bonita essa trajetória. Mas isso te preocupa? Isso te inquieta? Como é? Você vê isso nos seus pares? Você, enfim, como é que você enxerga essas habilidades não jurídicas, né? Mas que são muito do direito do hoje e do amanhã, digamos assim? Totalmente, né? Eu acho que a gente tem muito desafio para essa advocacia do amanhã e que é o presente, né? Começa, inclusive, com a inovação, né? Que acho que ainda é um desafio muito grande trazer para a advocacia e mostrar que hoje é presente. Todo mundo aqui, os clientes falam no celular, né? Manda uma mensagem no celular, no WhatsApp, e quer a resposta rápida. E a gente é de uma geração, pelo menos eu sou, ou talvez ainda nem sou, né, dessa geração, porque tem uma geração nova chegando, que quer uma resposta muito rápida. E essa nova advocacia precisa se atualizar com a realidade que a gente vive, que é essa realidade da tecnologia, da inovação, e também uma advocacia que lidere. E eu vejo que falta muito na universidade, até essa questão de oratória também, né? Muitos alunos saem, chega naquela reta final do 9º período, 10º período, precisa apresentar o TCC, e fica no desespero, meu Deus, eu vou ter que apresentar o TCC para uma banca que vai ter perguntas. Então, a universidade ela não forma você advogado. A universidade ela forma você sai lá com o seu currículo, mas é outro desafio quando você sai na universidade. Então, o que é que eu acho? Né? Eu sempre incentivo, eu digo, olha, participe desde cedo do DA na universidade, participe da OAB. Né? Hoje, a gente tem o Comitê de Relações Estudantis da OAB, que cumpre esse papel também de trazer os jovens para ter esse olhar da estrutura do sistema de ordem, mas é um sistema que ainda tem muita coisa para avançar nesse sentido da inovação, né? Porque é importantíssimo a gente trazer. E aí eu acho que essa advocacia do futuro ela precisa ter esse olhar do presente. E o presente está aqui, ó, o celular, a gente abrir o Instagram e ter aquele... A gente tira uma foto e quer que poste rápido, e o cliente ele também quer, na mesma velocidade, essa resposta. Então, eu enxergo muito nesse sentido. Você sabe que eu estava pensando esses dias sobre... Até estava dividindo hoje na hora do almoço. Como, para mim, é feliz eu ter a oportunidade de unir as minhas duas formações, né? De ter feito direito depois, né? Então, ser uma jovem advogada, mas trazer muito da comunicação, do terceiro setor, né? Da minha paixão por pessoas, né? De ser reconhecida como alguém que comunica, de alguma forma, o que faz. Né? Eu tinha muito medo na faculdade, eu enxergava que as pessoas não gostavam de pessoas. Eu falava, gente, será que essa pessoa acha que vai fazer tributário e não vai falar com pessoas? Como é? Assim, qual o time? Assim? E é muito isso, de que a advocacia, assim como tantas outras, acho que todas as outras profissões, né? Até mesmo o TI, que você acha que fica atrás de uma máquina, etc., ela pensa em trazer soluções para pessoas, falar com pessoas, e as pessoas realmente têm medo, né? Não encaram isso. Isso é algo que nós discutimos lá no escritório, que realmente nós trazemos como um pilar, né? Essa segurança, esse gostar de pessoas para cuidar de pessoas. Eu acho que é isso, gostar de pessoas para cuidar de pessoas. Acho que é bem... feliz. E Pedro isso. E Roberta, eu tive a oportunidade, né, assim, e eu contei aqui um pouquinho da trajetória, mas eu sempre furei um pouquinho das bolhas. Tipo, eu fui do movimento estudantil, mas não vivi só o movimento estudantil. Recentemente, eu saí faz pouco tempo, mas eu também fui da Casa Zero, né, que é uma estrutura também do terceiro setor, que faz um trabalho brilhante também aqui na comunidade de Pilar. E foi muito legal, porque me fez ter esse olhar também do papel que tem o voluntariado, o papel que o terceiro setor tem de transformar também dentro das comunidades, onde o Estado não consegue chegar. E eu acho que a velha advocacia, vamos falar assim, Roberta, ela pensa muito isso, né? Tá ali atrás do computador, construir uma peça, mas até tu construir uma peça, tu precisa trazer a realidade, né? Pensar, você está resolvendo um conflito, então você precisa pensar no conflito real, a vida real, né? Então, eu acho que essa nova advocacia, essa jovem advocacia que está chegando, eu acho que ela chega, eu acho que com muita inovação. Acho que tem um papel de construção fundamental. E aí, pensando nisso, Pedro, a gente vai lançar, né, um curso que se chama Prepara,
para também trazer essa questão da inclusão social. Então, a gente vai lançar um curso social para cotista, né, pessoas negras, que vêm do FIES, que vêm do ProUni, né, que vêm desse instrumento, né, que o Estado dá hoje, de oportunidade de acesso às universidades, mas muitos desses estudantes terminam indo para outros caminhos, porque precisa ir logo para o mercado de trabalho, e termina não fazendo a prova da OAB, ou reprova e desestimula, não consegue pagar, né, um curso. Então, a gente vai lançar esse curso, mas não só pensando no curso, porque curso tem em toda esquina, mas também incentivando, motivando esses jovens de mostrar que eles conseguem e que eles também precisam ter pontes, né, entre escritórios, entre empresas, para chegar com essa inovação, com esse espírito de voluntariado que quem está conduzindo o curso tem. Tanto que nossos professores são todos voluntários. Então, a gente acha que também transformar o sistema de justiça, transformar essa nova advocacia, perpassa também com essa esperança, com essa motivação que esses professores vão estar dando. Então, imagina, aquele professor, advogado, renomado, está ali dando um pouquinho do seu tempo e incentivando aquele jovem que é possível ele chegar no sistema de justiça. Então, é um pouquinho por aí que a gente vem pensando e vamos estar lançando aí esse instrumento muito potente para esses jovens. Tenho certeza. Você falou duas palavras, na verdade, uma expressão, que é o direito do futuro, digamos, ou do amanhã, e educação, né? Você trouxe a questão da educação, inclusive, apresentando o Prepara, e eu tenho uma reflexão muito grande, e aí eu vou contar uma historinha sobre um episódio de ontem, para vocês entenderem onde eu vou chegar. Ontem a gente recebeu uma mulher muito arretada, poderia dizer até uma mulher muito barril, que é uma expressão soteropolitana, né, para dizer que a pessoa é uma pessoa arretada, chamada Karine Wakanda. Depois o episódio vai estar junto nessa mesma temporada que do teu episódio, desse episódio atual, que estamos gravando agora. E Karine, ela tem uma empresa de educação, um negócio de impacto chamado Wakanda Educação. E a ideia dela é simplesmente ser uma empresa de educação empreendedora, só que falando a linguagem das pessoas que empreendem nas ruas, né? Então, facilitando muitas vezes, tirando aqueles termos em inglês que a gente que trabalha com inovação, eu coloco a meia-culpa aqui, gosta muito de replicar. Então, tirando um pouco disso para dizer assim, bicho, vamos falar a língua correta, sabe? E é muito louca a história dela, porque ela terminou naquele reality show Shark Tank, fez um pitch, né? Olha os termos, né? No Shark Tank, fez um pitch para poder vender a empresa dela, e aí os tubarões, que são ali os empresários que tentam comprar parte da empresa, né? Fazem propostas, todos eles se interessaram por ela. Hoje, uma delas é a investidora, que é Camila Farani, e ela está bombando, está crescendo muito. Contei isso só para falar da minha reflexão em relação ao direito, né? Essa questão da facilidade da linguagem, porque o direito tem essa questão, esse bloqueio, sabe? E parece, muitas vezes, que é proposital, que é o que eu escuto muito, né? A gente trabalha, a Verda trabalha com empreendedorismo também, com projetos sociais, e uma das coisas que a gente coloca como premissa é essa facilitação da comunicação, né? Na questão do entendimento, da compreensão. Como é que fica isso, sabe? Porque eu considero isso uma das grandes barreiras para que haja, de fato, uma democratização do que se diz ser o direito de todos, ou para todos, sabe? Então, como é que fica isso quando você, por exemplo, está preparando um curso super bacana, prepara, né? Com vocês que pensam em educação e vivenciam o direito, né? Como é que faz para democratizar a linguagem, para que as pessoas entendam? E dizer assim, não, velho, vamos complicar não, vamos facilitar a vida da pessoa. Como é que está isso tudo aí para esse futuro do direito? Tem que tirar esse juridiquês, né? Porque é bem de propósito mesmo, né? É culturalmente, é para afastar. É para ser para poucos, né? É para trazer essa barreira. Só que hoje a gente vive um mundo sem barreiras, né? Eu costumo dizer que os clientes sabem aonde você está, porque você precisa comunicar, você precisa gerar. Claro que você, né, até pode postar outra coisa, mas é muito difícil hoje, né, você estar distante. Eu acho que isso é um grande aprendizado, porque as pessoas precisam aprender a descomplicar, a se aproximar, a entender como elas podem agregar essa disponibilidade. Todo mundo gosta de contratar um serviço para estar perto, né? Então, eu acho que vem mudando. As pessoas vêm... Que também é um choque de realidade. Parece que você precisa ser advogado
e falar difícil, né? E não é isso. Hoje em dia que as pessoas esperam que você seja... Bom, ainda está bem dividido, né? Mas eu acho que vem mudando. Tu encara? É isso, né? O direito ele está ali para aproximar, mas hoje ainda é de afastar. E só basta ver o próprio judiciário. Quantas mulheres desembargadoras em Pernambuco nós temos, né? Quantas mulheres no STF, né? Agora a gente está numa luta aí por uma mulher negra, né? Então, assim, daí você consegue entender qual é a cara do Brasil. Essa cara do Brasil está dentro do judiciário. A maioria no Brasil hoje são mulheres. Como é que é? Isso se reflete no judiciário? Não se reflete no judiciário. Então, eu penso muito nessa linha também. Acho que a gente tem muito para avançar e a linguagem é o primeiro passo, né? A gente precisa falar a língua do povo. A gente precisa chegar aqui na comunidade e ela se enxergar dentro desse direito, entender seus direitos humanos, entender esse direito. E, infelizmente, ele ainda está distante, mas perpassa também no viés da educação. É a gente incluindo, colocando essas pessoas no curso de direito também, para também ter esse conhecimento do direito, né? Muitos na sua família, dessa turma de bolsista lá atrás que eu estava falando, foi o primeiro da família a entrar na universidade. E você falou aí, né, que vocês estão lutando por questões para ter uma mulher negra. Você, inclusive, como mulher negra, eu fico pensando que essas áreas, digamos assim, esses setores que são mais tradicionais, né, ou que se dizem mais tradicionais, ou que são, de fato, mais tradicionais, né, isso traz, arraigado junto a essa tradição, um teor muito forte de machismo, racismo, né, que, para mim, são os dois pontos que faz com que várias outras problemáticas sociais sejam desencadeadas. Então, o universo da advocacia, do direito, do judiciário, ele é muito machista, ele é muito racista. E aí você, mulher preta de comunidade, jovem, como é que acontece tudo isso? Como é que tu se percebe em meio a isso tudo? Como é que há essa defesa? Como é que é o ataque? Como é essa reestruturação? Pedro, ontem, eu não sei se você acompanhou, Roberta, também, foi aprovado, né, a lei de cotas no Senado. E a lei de cotas ela tem apenas 10 anos. Então, é muito recente. Então, a inclusão de negros na universidade é algo muito recente, 10 anos, sabe? Então, eu acho que isso também faz parte dessa estrutura que está se mudando. A partir do momento que tu inclui, tu muda o sistema. Então, eu vejo que é um pouquinho por aí. E aí tem todas as barreiras. Então, chegou aqui uma turma de bolsista, teve racismo. Vamos montar aqui a conscientização, que é o outro viés, né? E sair dos muros da universidade. Então, acho que é um processo, perpassa por esse processo também de inclusão dentro desse sistema. Eu recebo essa tua fala... Desculpa, Beto. Eu recebo essa tua fala como se fosse... tenho total consciência, né? Afinal de contas, você vivencia isso, tenho total consciência... mas tenho, talvez eu vou tentar usar a palavra certa, assim, mas tenho total parcimônia, assim, em entender que eu preciso nos organizar para combater isso. E é isso, assim, com a racionalidade de dizer, é isso, me soou assim, está na mesa, precisamos encarar, vamos fazer, vai mudar. E está mudando. Inclusive, eu entendi como um gerúndio, assim, as coisas já estão acontecendo. É isso, então. É isso, é isso. Eu estava aqui pensando, quando você fala reestrutura, né, é reestruturar, é um repensar uma estrutura, né, é um ressignificar uma estrutura. Você, de verdade, consegue perceber isso nos seus pares? Eles têm esse olhar de reorganização, de reestrutura. Como é para vocês? Eu penso muito no sentido que a gente precisa trazer nessa questão mais humanizada, né? E aí trazer o humanizado, eu acho que assim, por exemplo, Esté aqui no podcast, eu acho que é fruto disso, porque eu sou fruto da estrutura pública, eu sou fruto do acesso, da inclusão. Então, quando eu conto minha história, eu faço para que os pares consigam enxergar ou se enxergar também desse espaço. E também para essa advocacia que teve oportunidade, que teve acesso, que estudou na melhor escola de Pernambuco, também olhe e diga, eu tenho isso aqui porque eu já nasci aqui, nesse espaço,
mas como eu posso dar acesso e construir pontes para que os que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Então, acho que é no sentido de humanização mesmo. Eu ia te perguntar, uma curiosidade. Por que direito? Por que direito? Por que foi o direito a área escolhida por você? É uma pergunta muito boa. E perpassa também lá de trás, né? Eu lembro que eu estudei numa escola, né, Luiz Delgado, que teve dengue, né, na escola e tal. E a gente juntou o pessoal para ir para o Ministério Público reclamar, porque a gente foi na diretora, a diretora não fez nada. E aí tinha 2 alunas com dengue hemorrágica. E aí foi uma coisa assim que todo mundo ficou, poxa, tem 2 alunas com dengue hemorrágica, vai todo mundo ficar com dengue para a diretora fazer alguma coisa? Então, a gente falou, vamos para o Ministério Público, porque é um espaço, né, um equipamento que vai solucionar isso. E a gente foi lá no Ministério Público, falamos com o Ministério Público bateu na escola, a Globo bateu na escola. Eu sei que a GRE regional afastou a diretora, mudou de diretor, foi uma confusão danada, e resolveu a situação da dengue. Suspendeu a aula uma semana, e aí, né, solucionaram toda a situação. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, o direito é muito importante. Então, é a área que eu quero seguir. Eu sou hoje uma liderança, estou aqui no Grêmio, mas eu quero também estar nesse espaço. E aí foi isso, foi a partir daquela luta ali, né, que a gente teve naquele momento da dengue hemorrágica. Aí, o Ministério Público, me apaixonei naquele momento, e aí disse, quero direito. Então, desde sempre, quando eu fui para São Paulo, eu fui sabendo que, quando eu voltasse para Pernambuco, eu faria direito. O direito como solução, como transformação. Eu acho que vem daí, né? Eu quero fazer direito, não pelo embate, não para brigar, porque tem muita gente que faz para brigar. Mas é para solucionar. Nossa, o direito é muito importante. Eu quero fazer isso porque transforma, né? Eu acho que é bem bonito. Esté, a gente colocou na mesa, você por estar muito próximo ao poder público, enfim, a políticas públicas, a gente colocou na mesa muito essa questão. Colocamos na mesa, em determinado momento, o terceiro setor, né, pela própria experiência de Roberta, pela tua experiência lá na Casa Zero. Mas a gente não falou muito sobre a relação do segundo setor, do setor privado, com o social, com as causas socioambientais, esse movimento agora da abordagem ESG. Como tu enxergas todo esse movimento? Qual a parcela de responsabilidade que você coloca nas empresas para algumas causas, realidades sociais que a gente tem na nossa realidade hoje? Como é que tu acompanha esse envolvimento do segundo setor, do setor privado, em relação a isso? Eu acho muito importante e fundamental. Inclusive, estou escrevendo meu TCC sobre, né, eu acho que essa questão, inclusive, do que a ONU traz, né, da gente conseguir trazer, e se a gente conseguir atingir as metas, todas as empresas conseguirem colocar, e pelo menos colocar uma como prioridade, eu acho que nosso país vai mudar muito, sabe? E eu acredito curioso muito... pelo tema, hein? ESG, né? ESG. ESG. E eu acho que a gente pode trazer nesse sentido, eu acho que as empresas podem contribuir. Eu acho que a comunidade do Pilar, inclusive, é fruto muito dessa transformação, né? Eu, a partir da Casa Zero, acompanhei um pouquinho do trabalho da Moura, por exemplo. Não quero divulgar nenhuma empresa, mas eu sei que algumas empresas têm feito, né, uma iniciativa importante de, inclusive, oportunidade de educação, de mercado de trabalho, aqui com a comunidade do Pilar. Então, estou citando ela porque a gente está nela. Eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho para a realidade. E, se cada empresa se comprometer, né, pelo menos com uma, eu acho que nosso país já vai estar avançando muito em relação à oportunidade de transformação. Quando eu vejo uma liderança feminina, na verdade, quando eu vejo uma liderança em geral, eu costumo muito... Eu sou uma pessoa de muitas referências. Eu gosto de buscar referências de empresas, né, Beta? Buscar referências de empresas, seja no Brasil, seja no Nordeste, seja fora. Eu sou muito de buscar referência. E quando eu vejo uma liderança de destaque, eu fico sempre tentando me questionar, assim, eu perceber que referências essas pessoas têm, sabe? E eu queria saber que referências Esté tem. Vale tudo, né? Não precisa ser só mulheres, mas gostaria muito, e acredito que vai ter, mulheres fortes aí nessas tuas referências. Nossa, tem várias, né? Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho aí Paulo Freire, não é uma mulher, é um homem, mas eu acho que o símbolo dele ser de Pernambuco e de trazer esse viagem muito da educação. Mas em cada espaço que eu vou, sempre olho, miro aquela pessoa e digo, poxa, eu quero ser igual a ela. Então, eu sempre tive isso comigo, porque eu acho que você tem que saber aonde você quer chegar, né? Então, eu sempre tive isso. Então, acho que uma grande referência é em casa, né? Eu acho que a nossa casa diz muito quem vamos ser. Então, minha mãe, para mim, é uma grande referência. Na advocacia, eu tenho Ingrid como uma grande referência. Roberta
também uma grande referência que está aqui conosco, e a gente tem que citar também os próximos, não é tão longe, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, dentro da advocacia. Na Unicap, eu tenho a Karina, né, que foi a professora do meu primeiro período, que me ensinou muito, e hoje é diretora jovem na Católica, e, para mim, é uma referência diária na vida acadêmica. Acho que ela nos ensina muito. Né? Ela teve uma realidade muito diferente da que eu tive, mas ela fala, ó, através da realidade que eu tive, eu quero transformar, e eu acho isso massa. Então, assim, trazendo no mais próximo, talvez, Karina, e também grandes políticos, né? Porque eu acho que também a nossa política também é uma forma de transformação. Eu falei aqui de políticas públicas. Então, acredito que a gente pode transformar a partir desses equipamentos e precisa também ocupar esses espaços. Muito bom. Eu vou para uma coisa, assim, você também é uma grande referência, muito, né, Pedra? Muito Total. obrigada. E temos Marielle, né, que infelizmente Muito. foi morta injustamente, mas eu acho que também para nós, mulheres negras, é uma grande referência. Muito bom. Eu tenho um pedido, na verdade, para vocês duas. Eu quero voltar numa expressão que a gente falou aqui na mesa, que é esse direito do futuro. Se vocês quiserem colocar essa expressão de uma outra forma, inclusive, fiquem à vontade. Mas eu quero falar desse novo formato, desse formato do direito do amanhã, porque eu acho que a gente precisa olhar para frente. Está no momento da gente reestruturar, tem aqui uma anotação de Beta, reestruturar, né, algumas questões. Eu queria voltar, sabe? Eu queria grifar, colocar uma lupa nessa expressão. Meu pedido é para que vocês duas, de repente, possam trazer para a mesa o que significa esse direito do futuro e o que isso significa no dia a dia da gente quanto cidadão, sabe? Aproximar isso da gente e dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é isso aqui na tua vida, sabe? Para quem for assistir o podcast depois, entender o que a gente está querendo dizer, que essa reestruturação de como se faz o direito no Brasil pode causar. Quem começa? Eu? Então tá bom, vamos lá. Eu acho que o direito do presente, né? Vocês falam do futuro, eu vou mudar. Vou dizer o direito do presente. Tá bom. Acho que a gente tem que viver hoje também. Mas eu acho que é um direito sustentável, sabe? Eu acho que perpassa por isso. Na universidade, eu tive esse olhar com o direito digital, né, que também é um novo direito que está em alta. O povo fala está em alta, mas está em alta há muito tempo. Está em alta aqui agora, mas está em alta há muito tempo. E eu acredito muito no direito digital. Né? A gente viu, no período de pandemia, uma onda muito grande, né, de fake news, tudo isso nas redes sociais. E aí, nossa LGPD é muito recente, coisa nova, né? A gente ter esse olhar dos nossos dados sensíveis. Então, eu acho que o direito de hoje é um direito que ele seja sustentável, um direito que consiga dar resposta rápida para as necessidades, porque essa nova geração é a geração do WhatsApp, é a geração do TikTok, que posta logo o vídeo, e eu acho que o direito ele precisa dar essa resposta rápida também para essa nova geração. E eu acho que o direito de hoje, ele, como o de ontem também, não era, mas eu acho que o direito de hoje ele precisa ser cada vez mais inclusivo, participativo, que não feche portas, que abra portas, um direito que não seja individualista, um direito que inclua. Estava aqui anotando. Talvez seja mais, assim, eu acho que é até fácil responder isso, porque concordo com o Esté, é o hoje, né, sendo construído, são as pontes que vão sendo construídas para que a gente possa atravessar. Para mim, o direito do amanhã, né, que já começou hoje, é o direito das pessoas e das conexões. O familiar é muito isso, né, ele foi pensado para ser conexão, solução, conhecimento, justamente nessa pegada, né, de dar acesso, né, para que essa ponte possa ser construída. Eu acredito que é o direito do não litígio, né? Litígio é uma palavra muito, né, jurídica, mas da não briga, da resolução, da conciliação, né? A depender da área que cada advogado exerça. Eu vejo como muita potência. As pessoas hoje querem resolver, né? Elas não têm. Mirella, que também é uma grande referência, ela traz isso. O tempo, e é muito difícil passar isso para um cliente, né? Que o tempo da justiça, como é uma grande máquina, não é o tempo da vida real, não é o tempo das pessoas, porque ele também é feito por pessoas. Então, eu acho que o advogado, né, o próprio sistema judiciário, as pessoas, essa máquina, o direito conseguir fazer com que
as soluções elas aconteçam para os problemas, porque nós estamos falando de problemas, é isso, né? Tem uma dengue, vai esperar que todo mundo morra aqui para poder tirar essa dengue daqui. Não, vamos lá fazer alguma coisa, vamos solucionar. E esse é o grande propósito. Então, eu acho que é isso. É claro que o litígio não vai acabar, não tem como, mas é o direito que resolve, né, que vai no tempo das pessoas. É o direito da mediação, da comunicação. A comunicação é uma grande ferramenta. Nós, inclusive, aprendemos isso. É uma cadeira dentro da faculdade e as pessoas utilizam ela muito pouco, né? Então, aprender a se comunicar, a escutar, essa escutativa é muito importante. E é o direito da transformação. Estamos aqui para isso. Admiro muito. Pedro também é uma grande referência, porque lá atrás, quando a gente sentava para pensar negócios, comer coxinha e acreditar que era possível, né, Pedrão? Assim, é isso, é transformação. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas nós firmamos um pacto lá atrás, há 10 anos já, isso é muito tempo. Faz tempo, viu? Não é? E é assim, nós nos conectamos dizendo que tudo que a gente, de fato, né, vier a construir, ele precisa ser grande, não no sentido de, ai, meu Deus, riqueza, e não. Ele precisa ser grande, precisa transformar, a gente precisa acreditar grande, porque sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, né? Então, que isso aconteça. Eu acho que esse direito, ele precisa ser grandioso, ele precisa ser transformador. Ele não pode mais ser para poucos. Ele precisa chegar a todos os lugares, né? E quando as pessoas falam, nossa, hoje está se formando muita gente, tem muito advogado, eu acho ótimo. Ai, que bom que tem muito advogado, porque tem muitos problemas, né? As comunidades precisam desses advogados, os hospitais, as empresas, as micro, pequenas, grandes, enfim. É o direito da transformação. Muito bom, gente. Agora eu vou trazer um presentinho para a Esté. Na verdade, para a gente tudinho, mas para a Esté em especial. Enquanto eu explico o que eu vou pedir para que Daniel, ou Priscila, ou Cessi, vá colocando aqui mais uma cadeirinha, vá colocando aqui mais um microfone. Não à toa a gente tem espaço para 4 nessa mesa. Porque é o seguinte, gente, vocês sabem que a gente está aqui na comunidade do Pilar, aqui, a gente está no centro do Recife. E estar na comunidade do Pilar, ser recebido pela comunidade do Pilar é um grande presente, né? É dizer assim, pô, vem para dentro da minha casa, faz teu podcast aqui dentro, porque a gente quer vocês aqui. Então, eu fico muito feliz quando eu sou recebido dessa forma. Eu acho que a gente precisa retribuir esses abraços, né? Eu acho que quando a gente traz o que a gente está chamando no podcast, e a gente está fazendo uma brincadeira interna de dizer, tem um movimento do mundo para o Pilar, que é trazer convidados de vários locais, né? Antes daqui estava a gente hoje da Bahia, enfim. Mas a gente precisa também mostrar potências do Pilar, pessoas especiais que fazem diferença dentro da comunidade para o mundo, porque se a gente não fizer essa troca, o que é que a gente está fazendo aqui? Cadê as relações, já não, Beto? Cadê as relações? Então, eu quero convidar a Jana, que é uma empreendedora aqui do Pilar, a sentar com a gente, aqui do ladinho de Esté. Palmas para a Jana, quem está aqui. Aí vejam só o que eu vou contar para vocês. Tem até um plot twist na história. Eu conheci Jana faz 2 anos, mais ou menos, Jana. Exatamente. Quando a gente rodou aqui na comunidade o programa Comunidades Empreendedoras, mesmo. Que é um programa que a gente faz para empreendedores. Chegou chegando, né? Oh, ainda bem que você está dizendo isso. Eu sei que está dizendo. Vou aceitar o elogio. E aí eu conheci Jana. Jana tem um empreendimento aqui. Eu quero que você fale, viu? Eu estou apresentando assim porque eu quero falar do plot twist. Porque eu achei um negócio... Não deixa eu falar muito, não, porque você sabe que eu falo demais, né? Eu gosto disso, tu sabe. Que se pegar um cafezinho... E aí eu conheci Jana, enfim. Desde então a gente se conecta quando tem reuniões aqui na comunidade para as diversas ações que a gente planeja ou quer fazer junto à comunidade. E aí hoje Jana estava ali no celular e eu disse, Jana, veio assistir quem? Ela, Esté. Eu disse, tu conhece Estela? Claro, é minha prima. Eu disse, eita, que agora eu preciso chamar para a mesa de todo jeito. Aí ela foi lá, passou até perfume e voltou para sentar do teu lado para estar aqui com a gente. Jana, por favor, fala um pouquinho quem é Jana, como é a vida aqui de empreendedora no Pilar, para as pessoas conhecerem. Meu nome é Janaína Amélia, eu já estou aqui na comunidade, acho que faz uns 20, quase 20 anos. E, assim, primeiramente, até agradeço a Verda, né?
por parabenizar a nossa comunidade com um presente desse, um podcast. Aqui na nossa comunidade, isso, menina, é uma coisa histórica. Quando eu soube, eu fiquei admirada. Eu disse, eu não acredito. Inclusive, eu estava até ali sentadinha, comecei, né, como ela acabou de falar aqui do Zap, né, deixa eu falar assim, na tendência agora, né, tecnológica, né, que agora é o que está se falando no Hack and Play, né. Aí eu comecei a entrar na tecnologia ali também, comecei a falar, mandei para a comunidade do que estava acontecendo aqui hoje. Jogou no grupo do Zap? Joguei mesmo, no grupo da comunidade. Isso está certo. Porque realmente é uma coisa assim inesperada, né? Nossa comunidade ter um presente desse é admirável mesmo. É para realmente a gente ficar aqui, ficar se sentindo assim, como eu estou me sentindo orgulhosa do podcast aqui de um Hack Play, primeiro ano, aqui na nossa comunidade. Isso já é histórico. E ainda por cima mais, né, com Esté Vilela, porque esse nome vai longe, viu? E Pedro eu não consigo nem dizer, né? Agora, conhecendo Roberta, né? São mulheres poderosas, né? Vou dizer uma coisa, ela estava ali e eu disse, rapaz, e como é a percepção de vocês, familiares aí de Esté? Foi tanta coisa bonita, viu, isso que ela falou. Aí eu pergunto agora na mesa, aberto para todo mundo, como é observar Esté e toda a potência dessa mulher? Assim, é como eu falando, né, que assim, na família, ela é a única mesmo, que entrou nesse ramo político, nesse ramo, assim, corre atrás, aí no ramo, assim, da perseverança, né, e de mulher poderosa, né, que agora, né, o mito é isso, né, como se diz assim, um mito, que a gente, né, tem hora que a gente não quer acreditar, né, mas é a pura verdade, né, então, assim, eu me sinto totalmente orgulhosa, primeiramente, de ser prima dela e por saber onde até ela está chegando e onde ela vai chegar. Isso aí não tem nem palavras, né, realmente é palma para ela. Rapaz. Gente, presente isso, viu? A gente conseguir esses familiares, porque é o seguinte, nesse quadro final para encerramento, a gente só coloca a gente que é daqui da comunidade. Quando ela disse que era prima, eu disse, não, tá bom demais para ser verdade. E me senti louco, Goku, querendo juntar a família. Entra, Faustão, sei lá, esses negócios. Fiquei muito feliz. Esté, eu queria que a gente aproveitasse esse momento para encaminhar, né, já para o finalzinho, só que eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa força empreendedora, essa força de resistência, de sobrevivência dos brasileiros, das brasileiras, dentro das comunidades, em meio a tantas coisas contra, né? Mas a gente vê aí, batalha. Quando eu vi, eu disse que ela foi passar o perfume, mas ela foi resolver uma bronquinha também. Ela foi ver a questão lá da maquineta do mercado, sabe? Então, é o tempo todo a gente resolvendo coisas que parece que são contra a gente, mas a gente vê essa resistência muito grande. E eu queria que tu desse essa fala final focada nisso, assim, porque muita gente que assiste a gente é empreendedor, é empreendedora, porque a gente trabalha muito com isso. É muita gente de periferia, muita gente preta, tem muitas mulheres, porque o empreendedorismo em periferia é majoritariamente feito por mulheres. Então, eu queria que esse recado final fosse algo especial para elas, inclusive. Não, maravilha. Primeira coisa é dizer, não desista. Não, acredite em você. E não olhe o primeiro não que você vai receber, porque a gente falou aqui de trajetória, de tudo, mas tiveram muitos nãos, mas também tiveram muitos sim. Então, abrace os sim que vocês recebam. E os nãos, vocês olham assim e dizem, esse não é muito pequeno para o meu propósito. Primeira coisa, qual o seu propósito? Qual é a sua meta? Você entendendo o seu propósito e sua meta, você consegue chegar lá. Então, acredite em você. Primeiro para que as pessoas acreditem no teu empreendedorismo, em tudo que tu acredita, tu primeiro tem que acreditar em você. Então, o recado que eu dou é esse. Acredite em si, que vocês vão longe. E o empreendedorismo social tem um papel fundamental. Eu acredito muito no empreendedorismo, na inovação, na sustentabilidade. E, para quem está assistindo, que também não é empreendedor, mas não é empreendedora, né, não é empreendedor, é uma empresa, também invista nessas mulheres guerreiras que têm um potencial gigante dentro das comunidades. Tá dito, Esté Vilela. Gente, eu quero agradecer essa mulherada que está aqui comigo.
3, né? Eu dizia as 4, porque são 4 pessoas. Mas as 3, muito obrigado por vocês estarem aqui. Beta, obrigado por topar Obrigada. estar aqui. Acho que não foi difícil, não, né? Conversar com o Esté é uma delícia, né? Massa, maravilhoso, é isso. Uma grande admiração por todos e por todas. Inclusive, vou até aqui aproveitar, foram muitos termos usados que as pessoas têm dúvidas. Então, sobre cotas, eu acho que ainda existem alguns mitos, né? Só aproveitando aqui o finalzinho. Por favor. Existem alguns mitos sobre exatamente o que é cota, é só para raça, é só para isso, é só para aquilo, é só para gênero, né? Então, existem ainda muitas dúvidas. Então, se depois a gente puder deixar em algum lugar, né, um @, ou um e-mail... A gente coloca na edição. Massa. Que ela vai aparecer aqui embaixo. Porque eu acho que é legal, justamente para isso, né? Já que é algo tão difícil para que as pessoas entendam. Então, eu acho que... Mas, fora isso, ai, que maravilha, que presente. Obrigada. O que é isso? Esté, obrigado. Fazer parte da primeira temporada do De Propósito. Especialíssima na comunidade do Pilar. Jana, tu é retada demais. Obrigado. Concordo plenamente, né? O recíproco é a mesma. Obrigado, gente. Valeu. Estamos encerrando. Temos mais um episódio. Para quem está aqui na plateia, podem continuar. E para quem está assistindo no YouTube, é só colocar no próximo vídeo. Obrigado, gente. Valeu!